A gente falou também muito aqui de ambiente seguro. Você tem uma abordagem que você fala de liderança segura nesse processo todo de reumanização. O que é essa abordagem? O que significa liderança segura? Quais os benefícios que isso pode trazer para o ecossistema como um todo, para as pessoas, colaboradores, para a empresa, enfim, explica um pouco para a gente disso. Eu tive a sorte de participar da primeira e única formação dada pela professora Carla Furtado antes de falecer no ano passado. Ela desenvolveu bem, é uma professora doutora da Universidade de Brasília, que trabalhou há muitos anos, né? Felicidade, ela que fundou a Feliciência, com felicidade, com segurança psicológica, e agora ela estava trabalhando com liderança segura. Então, ela criou um protocolo cientificamente embasado de liderança segura baseado em 5 pilares. E aí a base científica são todos os teóricos de segurança psicológica do mundo, né? Que ela levou em consideração e as últimas pesquisas de futuro do trabalho, né? Então, basicamente, os 5 pilares. Aprender a desaprender, né? Então, a gente reconhecer, né? E aí é um conceito que a Amy Edmondson colocou no Organização Sem Medo. E quando eu mudei de setting aqui, esqueci de trazer o livro para mostrar, né? Aqui é só o livro da área do meu marido, então não vai resolver. Aqui é livros de finanças, mercado financeiro, não são os de desenvolvimento humano e organizacional que estão lá no meu escritório. Ô, Mas Bia, mas a organização. gente, como é gravado, de repente a gente faz um corte aqui, não tem problema, né, Márcio? E aí a Bia pode ir lá buscar Correndo para e a gente Vai lá, voltando, então a continuar. pega, gente põe grava, põe aqui a só. fotinho Esse é o do livro, livro. A Organização Sem Esse é o Medo. livro. Esse é o livro, o primeiro da sequência, mas assim, para começar, uma boa recomendação. A Amy Edmondson já falou, acho que em 2018, né, de humildade situacional, que é você reconhecer que você tem lacunas e permanecer curioso, constantemente curioso, né? Inclusive tem uma das principais referências no Brasil odeia que a gente fale desaprender. Eu já tentei discutir com ele e falei, olha, não existe realmente o desaprender, mas é o desapegar do aprendizado do passado. É se permanecer curioso, então ele gosta do curioso. Então, assim, permanecer constantemente curioso e saber que você tem lacunas de conhecimento para preencher. Isso é aprender a desaprender, primeiro pilar. O segundo pilar é o que a gente falou agora há pouco do fortalecer o uso da voz, tá? Então, o que é fortalecer o uso da voz? A gente, de fato, dar voz aos colaboradores, de fato, ouvir, não só para obter insumos e ideias, mas para, de fato, muitas vezes, e como eu falei, inúmeros acidentes tem aí reportagem para todo lado, é ouvir o que ninguém quer ouvir, e às vezes os colaboradores sabem que tem ali uma coisa prestes a acontecer. Um, um, uma manutenção inacabada, um barulhinho que está ali incomodando, a gente não descobriu a origem, que o melhor era desligar aquela máquina, né? Encostar aquele avião e assim por diante, né? E também fortalecer o uso da voz no sentido de gerar o atrito intelectual naturalizado, né? A cultura brasileira, em especial, tem muita dificuldade com o atrito, né, com a discussão intelectual, né? A gente ainda fica assim, querendo. A gente é uma cultura que busca agradar, né? Então você vai mais concordar do que discordar, mas trazer para dentro das organizações a discordância como um valor importante. Não a discordância do ponto de vista do concordar do coração, né? Mas do intelecto. Então, assim, poxa, eu devo incluir novos olhares, novas perspectivas, novas experiências na tomada de decisão, né? Então, isso é fortalecer o uso da voz. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o reagir de forma produtiva, e isso tem a ver com equilíbrio emocional. Então, especialmente o líder, então o líder tem que, assim como todo mundo, aprender a desaprender, fortalecer o uso da voz do time, tem que reagir de forma produtiva. O que é o reagir de forma produtiva? É, diante de uma emoção que eu vivo, e eu sou uma pessoa intensa, né, Márcio, sabe disso?
Diante de uma emoção que eu vivo, eu tomar consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, e decidir como eu reajo, de forma produtiva e não defensiva, né? Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que contra-atacam, tem pessoas que fogem do problema. Eu sou do contra-ataque, né? A questão é, eu, na posição de liderança, o meu impacto é muito maior, porque a voz do líder é uma voz que tem um impacto social, emocional muito maior, porque eu estou numa posição hierarquicamente superior. Eu, de fato, contrato, de fato, desligo. Se eu contrato e se eu desligo, o que eu falo tem um peso diferente de quem não tem essa Sim. posição. Portanto, eu tenho que aprender a reagir de forma produtiva, ainda que eu tenha recebido uma carga emocional muito negativa. Como é que eu tomo consciência e eu reajo de forma produtiva? O quarto pilar é desestigmatizar a falha. Saber que seres humanos, assim como máquinas, são falíveis, né? E se somos falíveis, aprender a separar o fracasso que traz conhecimento e prevenir a falha que não é boa, não é, né? Que é uma. A gente brinca, até numa das empresas que eu atuo, a gente está falando de erros novos, né? Valorizar os erros novos, que bom que a gente errou e que bom que a gente vai aprender, e evitar os erros antigos. Como é que eu evito os erros antigos? Mas eu saber que a falha é humana e que eu tenho que desestigmatizar a falha. Eu tenho que abraçar essa falibilidade humana. Saber que somos humanos e que falharemos. Assim como máquinas também falham. Agora, e, claro, trabalhar com o meu time para saber que o erro tem que tornar aprendizado. Né? Não é o erro, o erro, o erro. É o erro que que cria um aprendizado novo, que cria uma forma de evitar erros antigos e só criar erros novos, que tragam o avanço, a inovação, a criatividade e tudo mais. E o quinto e último pilar é potencializar o que funciona. Por quê? Porque a gente esquece disso. Quantos ritos nós temos em nossas organizações, de fato, com consistência, com coerência, que favoreça comportamento e resultado positivo? A gente tende a ficar no feedback, né, da correção. E cadê a potencialização do que é tá bom? Né? Cadê os ritos generosos de compartilhar o bom, né? De valorizar, de reconhecer, de apreciar, né? Então, esses 5 pilares que a Carla desenvolveu como protocolo de liderança que cria ambientes seguros. Então, no fundo, a liderança segura é o quê? É uma pessoa numa posição de gestão que impacta, que influencia, que gera e tem como responsabilidade, né, a produção de resultado por meio de pessoas, que ela consiga generosamente criar ambientes seguros, no qual as pessoas aprendam continuamente, no qual as pessoas possam e sabem que o erro acontece, mas que ele é fonte de aprendizado, em que a sua voz vai ser ouvida, que o seu líder não vai reagir de forma negativa gratuitamente, e quando reagir, porque também o líder é humano, né? Então, quando um líder não conseguir ter consciência emocional suficiente e reagir de forma produtiva, o próprio time falar, ele também é vulnerável, ele também pode escapar e não conseguir reagir de forma produtiva. Então, ok, porque na maior parte do tempo ele sabe modular as emoções, né? Então, é um ambiente muito mais humano, é um ambiente muito mais acolhedor, é um ambiente muito menos adoecedor, se é que existe essa palavra, mas que promova mais vida saudável, né, e menos adoecimento. É isso a liderança segura.